Fui padrinho do casamento da minha irmã, mas o presente de núpcias foi uma prisão ao vivo. O casamento do século e o brinde de sangue. A premissa: eu nunca acreditei em contos de fadas, mas minha irmã, a Vanessa, era obcecada por eles. Quando ela anunciou o noivado com o herdeiro de uma das maiores construtoras do país, o Marcos, parecia que ela tinha ganhado na loteria da vida. O casamento seria o evento do ano. 800 convidados, uma catedral histórica, um buffet que custava o preço de um apartamento de luxo e, claro, eu como padrinho de honra. Eu era o irmão nerd que trabalhava com recuperação de dados e cibersegurança. Marcos sempre me tratou com um desdém mal disfarçado, me chamando de técnico de impressora, nas festas de família. Ele era o epítome do privilégio, bonito, carismático e um sociopata completo por trás das portas fechadas. Tudo começou 3 meses antes do casamento. Vanessa me deu o notebook antigo do Marcos, pedindo para eu limpar e recuperar algumas fotos de viagens deles que haviam sumido. Marcos, em sua arrogância infinita, achou que eu era burro demais para ver além dos arquivos deletados da lixeira. Ele não tinha apenas fotos de viagens. Ele tinha uma partição oculta, criptografada com uma senha que me levou exatamente 4 minutos para quebrar. O que eu encontrei não foi apenas uma traição. Foi um manual de como destruir a vida de uma mulher. Marcos mantinha um grupo no WhatsApp com outros 3 amigos da alta sociedade. O nome do grupo era Investimento Imobiliário. Lá, eles compartilhavam vídeos de mulheres que drogavam em festas, incluindo fotos da minha irmã dormindo enquanto eles riam do golpe do baú, que ele estava dando nela para conseguir o apoio político do meu pai. Marcos estava desviando fundos da empresa do pai dele para contas no exterior, e planejava incriminar o meu pai, que era o diretor financeiro da holding, assim que o casamento fosse assinado. A maior surpresa? A amante de longa data do Marcos era a Beatriz, a madrinha de casamento e melhor amiga da minha irmã desde o jardim de infância. Eles planejavam continuar o caso na lua de mel, que seria em uma ilha privada que tecnicamente pertencia a Beatriz. Eu poderia ter contado para Vanessa na hora. Mas ela estava tão fragilizada, tão envolvida no sonho, que ela provavelmente o perdoaria ou ele a manipularia para me fazer parecer o vilão. Marcos tinha dinheiro e poder para me silenciar. Então, eu decidi que se ele queria um show, ele teria o maior espetáculo da vida dele. Comecei a investir meu próprio dinheiro em equipamentos que ele nunca imaginaria. Câmeras de alta definição escondidas, microfones direcionais e um software de automação de transmissão que eu mesmo programei. Eu me tornei o padrinho perfeito. Ajudei o Marcos com os fornecedores de tecnologia do casamento. Convenci o cerimonialista de que o Marcos queria fazer uma surpresa tecnológica para Vanessa. Um telão de LED de 10 metros de largura que passaria uma retrospectiva de fotos no meio da festa. Eu mesmo instalei o servidor que controlaria o telão. O sistema estava programado para ignorar qualquer comando de desligar após o início da execução. Eu também hackeei o sistema de som da catedral para garantir que, no momento dos votos, todos pudessem ouvir não apenas o que estava sendo dito no altar, mas o que foi dito nos quartos de hotel nos últimos 3 meses. Para destruir o Marcos, eu precisava de mais do que apenas prints de WhatsApp. Eu precisava de evidências irrefutáveis, em 4K e áudio cristalino. Usei a desculpa de ajudar nos preparativos para frequentar a cobertura dele e o escritório da construtora. Enquanto ele me mandava buscar café ou configurar o Wi-Fi para os convidados, eu instalava o que eu chamava de o ecossistema da verdade. 2 semanas antes do casamento, Marcos e Beatriz, a melhor amiga da minha irmã, marcaram um encontro de planejamento em um hotel boutique no centro. Eu já tinha clonado o cartão de acesso dele e instalado uma câmera minúscula, escondida dentro de um sensor de fumaça falso. O que eu vi naquela tarde me deu náuseas, mas me deu a munição final. Eles não estavam apenas transando, eles estavam rindo da Vanessa. Marcos dizia: ela é tão patética com aquela dieta pré-casamento. Mal posso esperar para assinar os papéis, colocar o pai dela na mira da Receita Federal e me mudar com você para a Grécia. Beatriz respondia com uma risada fria: só garanta que o vestido dela seja bem caro, quero que ela esteja linda quando eu roubar a vida dela. Eu gravei tudo, cada palavra, cada plano de destruir a reputação do meu pai e cada deboche sobre a saúde mental da minha irmã. No escritório, a vingança foi mais técnica. Marcos me pediu para instalar um software de gestão de ativos no computador pessoal dele. Eu instalei o software,
mas embuti um keylogger e um espelhamento de tela. Descobri que ele estava usando empresas de fachada no nome da minha irmã. Ele falsificava a assinatura da Vanessa em documentos de empréstimos milionários. Se a empresa dele falisse, e ele estava fazendo com que ela falisse propositalmente para dar um golpe no seguro, a Vanessa seria a única responsável legal. Ela não perderia apenas o marido, ela iria para a cadeia por ele. Na semana do evento, durante o ensaio na catedral, Marcos estava impecável. Ele abraçava meu pai, chamando de mentor, e beijava a mão da minha irmã com uma ternura que faria qualquer um chorar. Eu estava lá, segurando a câmera oficial do making-off, capturando cada um desses momentos falsos. Por trás da lente, eu não via um noivo, eu via um cadáver social. Beatriz, a madrinha, ajudava a Vanessa com o véu, enquanto eu via no meu celular as mensagens que ela enviava para o Marcos naquele exato momento. Mal posso esperar para tirar esse véu de cima dela e ver a cara de idiota que ela vai fazer quando souber de nós. Eu precisava garantir que ninguém pudesse cortar o sinal durante a festa. Criei um servidor redundante. Se alguém tentasse puxar os cabos do telão de LED, o sistema ativaria automaticamente os projetores de mapeamento que eu tinha instalado nas paredes da catedral e do salão de festas, usando a rede elétrica de emergência. Eu também preparei um presente para todos os convidados. Como eu era o responsável pelo site do casamento e pela confirmação de presença, RSVP, eu tinha o e-mail e o número de telefone de cada um dos 800 convidados, políticos, empresários, jornalistas de fofoca e a elite da cidade. Configurei um disparo em massa. No exato momento em que o vídeo começasse no telão, o link para o dossiê Marcos seria enviado para todos os celulares do recinto. Ninguém poderia dizer que não viu. O dia amanheceu com aquele sol perfeito que costuma iluminar os maiores desastres. A catedral estava decorada com milhares de flores brancas, ironicamente o símbolo da pureza que não existia ali. Eu estava no meu terno de padrinho, mas por baixo da manga, um Sartvates controlava o servidor que eu havia escondido no confessionário desativado. Vanessa entrou deslumbrante. Ela tremia de emoção, sem saber que o homem parado no altar era o monstro que planejava mandá-la para a prisão. Marcos sorria, aquela expressão de venci na vida, que me dava vontade de vomitar. Beatriz estava logo atrás como madrinha de honra, secando lágrimas falsas com um lenço de seda. O padre começou a cerimônia. A acústica daquela catedral era famosa. Cada sussurro ecoava até as últimas fileiras. Eu esperei o momento litúrgico perfeito. Fale agora ou cale-se para sempre, o padre proferiu a frase clássica. Houve aquele silêncio reverencial de 3 segundos. Foi quando eu pressionei o comando no meu relógio. O sistema de som da igreja que eu havia reconfigurado não emitiu um ruído de microfone falhando. Ele emitiu um som límpido. A voz do Marcos preencheu o ambiente, ecoando nas abóbadas de pedra. Ela é tão patética com aquela dieta pré-casamento. Mal posso esperar para assinar os papéis e colocar o pai dela na mira da Receita Federal. O choque foi instantâneo. A cabeça da Vanessa girou tão rápido que achei que ela fosse desmaiar. O rosto do Marcos ficou da cor do mármore do altar. Ele olhou para o técnico de som, mas o técnico estava tão confuso quanto os outros, porque o som não vinha da mesa dele. O áudio continuou. Agora era a voz da Beatriz. Só garanta que o vestido dela seja bem caro. Quero que ela esteja linda quando eu roubar a vida dela. Nesse momento, eu ativei os projetores de mapeamento que estavam escondidos nas laterais do altar. As paredes de pedra da catedral, centenárias e sagradas, tornaram-se telas gigantes. Fotos do Marcos e da Beatriz no hotel, prints das mensagens de WhatsApp sobre o desvio de dinheiro e os documentos falsificados com a assinatura da minha irmã começaram a passar em um loop hipnótico. Meu pai, que estava na primeira fila, levantou-se como se tivesse levado um tiro. Ele não era um homem de violência, mas o olhar que ele lançou para o Marcos foi de puro extermínio. Vanessa não chorou. Ela entrou em um estado de choque frio. Ela olhou para Beatriz, que tentava cobrir o rosto com o buquê, e depois para o Marcos. Marcos, em um ato de desespero, tentou agarrar o braço da Vanessa para explicar. Foi aí que eu saí da fila de padrinhos e me coloquei entre eles. Não toca nela, Marcos. O técnico de impressora aqui guardou todos os logs. E a polícia está lá fora esperando pelo diretor financeiro que estava desviando fundos da própria construtora. Enquanto os 800 convidados, a elite da cidade, sacavam seus celulares para filmar o escândalo, o disparo em massa que eu agendei aconteceu.
todos os celulares da igreja vibraram ao mesmo tempo. Era o link para o dossiê completo, incluindo os vídeos que Marcos gravava das mulheres que ele drogava. O silêncio da igreja foi substituído pelo som de centenas de notificações, em seguida por um burburinho de horror. O prestígio do Marcos morreu em menos de 60 segundos. O que aconteceu na catedral foi apenas o pavio. A explosão real levou meses, e eu fiz questão de assistir a cada segundo da primeira fila. Da cobertura para a cela Marcos não teve tempo nem de tirar o fraque. Na saída da igreja, 2 investigadores da Polícia Federal já o aguardavam. O dossiê que eu enviei para os convidados também tinha sido entregue, de forma anônima, ao Ministério Público semanas antes. As provas de desvio de verbas públicas e fraude em licitações da construtora eram tão robustas que não houve fiança que o tirasse de lá. O pai dele, tentando salvar o que restava do império, declarou publicamente que não reconhecia as ações do filho e o removeu de todos os quadros da empresa. Marcos passou de herdeiro de bilhões a um pária indesejado. Sem o dinheiro do pai para pagar advogados de elite, ele acabou com um defensor público e uma sentença de 12 anos por estelionato e falsificação de documentos. O último vídeo que circulou dele foi uma gravação borrada de um celular na prisão, onde ele aparecia esfregando o chão do pátio. O príncipe finalmente tinha encontrado seu lugar. O preço da traição. Beatriz achou que por não ter cometido crimes financeiros sairia ilesa. Doce ilusão. Eu certifiquei que a carreira dela como influenciadora de luxo e consultora de imagem terminasse naquela tarde. O vídeo dela rindo da Vanessa e planejando o golpe se tornou o meme mais odiado do país. Marcas rescindiram contratos, e a família dela, que dependia do prestígio social para manter seus negócios, a expulsou de casa para tentar limpar o próprio nome. Ela tentou processar a mim e a minha irmã por danos morais, mas como as provas eram verdadeiras e de interesse público, visto que envolviam crimes, o juiz não só negou o pedido como a ridicularizou na sentença. Hoje ela vive em uma cidade pequena no interior, usando um nome falso para tentar conseguir emprego como secretária. A Fênix, minha irmã, passou por meses de terapia, é claro, mas a traição do Marcos e da Beatriz teve um efeito colateral inesperado. Ela descobriu que tinha uma mente brilhante para os negócios. Com a ajuda do meu pai, ela assumiu a diretoria de auditoria da construtora. Ela foi a responsável por encontrar cada centavo que o Marcos tinha escondido. Ela não apenas recuperou a herança, como usou o dinheiro que seria gasto naquela lua de mel na ilha privada para fundar uma ONG que apoia mulheres vítimas de abuso financeiro e violência psicológica. Quanto a mim, bem, eu continuei sendo técnico de impressora. Mas, curiosamente, após o incidente da catedral, meu consultório de cibersegurança nunca esteve tão cheio. Políticos, celebridades e grandes CEOs agora me pagam fortunas para garantir que não haja nenhum irmão nerd nas famílias deles preparando um telão para os seus casamentos. No final das contas, o Marcos estava certo sobre uma coisa: eu realmente sou muito bom com tecnologia. Ele só esqueceu que no mundo digital, cada mentira deixa um rastro. E eu adoro seguir rastros.